Fundo branco. Na parte superior, uma faixa composta por gotas coloridas. Ao centro, em letras pretas, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, CECAD. Abaixo, uma faixa com ilustrações que se repetem na ordem. A bandeira do Brasil, uma casa, 3/4 de um círculo verde, um envelope, um sol ao fundo de um gramado, um triângulo amarelo e nele, um vermelho e um catavento. Olá! O Ministério da Educação, por meio da CECAD, agradece a cada um e a cada uma pela disposição em discutir a situação da educação brasileira. Fundo verde. Centralizado, um homem de pele negra, cabelos e barbas pretos. Traja camisa branca. Gabriel Rocha. Comunicação, MEC. E traçar as metas e estratégias para os próximos 10 anos. Também queremos saudar e parabenizar aqueles e aquelas que estão à frente da organização de cada conferência municipal e estadual. Esse diálogo entre gestores, educadores, movimentos sociais, organizações da sociedade civil, estudantes e suas famílias é a expressão do compromisso desse governo com a necessária união de todos os segmentos da sociedade para a reconstrução e fortalecimento da democracia. O eixo 3, Educação, Direitos Humanos, Equidade, Inclusão e Diversidade, justiça social na garantia do direito à educação para todas as pessoas e combate às diferentes e novas formas de desigualdade, discriminação e violência. Sintetiza o compromisso da CECAD com a estruturação de políticas e programas destinados à equalização das condições de acesso e permanência dos grupos historicamente excluídos dos direitos educativos. É com muita alegria que eu saúdo a CONAI. Não é? Sala de paredes de madeira, centralizada, sentada em frente a uma mesa com um computador, uma mulher de pele negra e cabelos pretos. Zara Figueiredo, secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão. É uma expressão máxima que a gente tem na educação brasileira de participação social. Né? E além disso, a gente vai pensar os rumos da nossa política para os próximos 10 anos, ou seja, vamos construir uma política de Estado. O eixo 3, eu poderia falar de um conjunto de eixos, mas o eixo 3, sobretudo, ele tem uma importância muito grande no âmbito da CECAD. Isso se dá pelo menos por 2 motivos. O primeiro dele é que existe uma aderência enorme em relação àquilo que o eixo se propõe, que é exatamente pensar a educação, direitos humanos, equidade, inclusão para todas as pessoas. Ou seja, isso tem uma relação direta com a CECAD, porque a reconstrução da CECAD já é um princípio de ação afirmativa, e a ação afirmativa está vinculada fortemente com todos esses princípios, de inclusão, de equidade e de educação, obviamente. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto muito importante nesse eixo 3 é que ele reafirma, não é, a preocupação em se pensar políticas nessa perspectiva. Historicamente, nós sempre convivemos com políticas, não é, sobretudo na educação básica, de perspectiva universalista, e à medida que o próprio eixo ele anuncia e reconhece a necessidade de se pensar a equidade, se pensar a inclusão nas políticas sociais, você tem uma relação íntima com a CECAD. Afinal de contas, né, nós temos aqui modalidades que historicamente são marcadas por desigualdades educacionais. Então, é na CECAD que está a discussão da modalidade EJA, a educação especial na perspectiva inclusiva, bilíngue de surdos, educação escolar indígena, quilombola, raça, educação ambiental, educação para a juventude. Então, esse conjunto de políticas, eles precisam de um olhar de equidade. E em cada um deles, essa equidade ela vai se manifestar de modo diferente a partir de arranjos diferentes da política. Portanto, eu saúdo e vejo com bons olhos esse eixo está dentro da CONAI e já direcionando o debate de todas as conferências, ou seja, nós temos um documento orientador que já vai dar a pauta dizendo para nós que é preciso pensar políticas para a próxima década a partir de um eixo que é o eixo da equidade. Portanto, nós vamos lidar com um problema histórico no Brasil, que é a questão das desigualdades educacionais. A imagem retorna a Gabriel Rocha. O desafio do MEC é muito grande. Hoje o Brasil registra 80 milhões de pessoas com 15 anos e mais que não concluíram a educação básica. À direita, um retângulo branco.
Nele, uma faixa com ilustrações que se repetem na ordem: a bandeira do Brasil, uma casa, 3/4 de um círculo verde, um envelope, um sol ao fundo de um gramado, um pentágono amarelo e vermelho e um catavento. Em letras pretas, as informações citadas por Gabriel. Desses, mais de 9 milhões de pessoas não foram alfabetizadas. Dentro do retângulo, as informações são substituídas conforme a fala de Gabriel. Quase 12 milhões de pessoas com 15 anos ou mais, do campo, das águas e das florestas, não têm acesso à educação básica. Cerca de 50 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não concluíram o ensino fundamental. Passa de 22 milhões de pessoas com mais de 18 anos que já possuem ensino fundamental, mas não concluíram o ensino médio. Quando observamos esses sujeitos para além dos números, percebemos suas identidades e as desigualdades que historicamente estruturam o Brasil. A educação em direitos humanos promove a compreensão de que todos, indistintamente, somos iguais nas diferenças e de que somos sujeitos de direitos. Sala com paredes de madeira. À esquerda, uma estante de livros branca. À direita, um homem de pele branca com cabelos e barbas brancos. Traja óculos de grau, paletó bege e camisa azul. Erasto Fortes Mendonça, coordenador-geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos. Ela propicia que as pessoas reconheçam e combatam todo tipo de estereótipo, preconceito, discriminação e injustiça, promovendo a valorização da diversidade como riqueza humana. Além disso, ela gera uma cultura de paz, fazendo com que a convivência pedagógica na escola seja exemplo pela ausência de qualquer tipo de discriminação e onde os direitos humanos são respeitados e garantidos. A educação em direitos humanos, por isso, é um mecanismo poderoso na luta contra as desigualdades, porque ela nos ajuda a reconhecer, desafiar e mudar as estruturas que perpetuam as violações de direitos, tendo no horizonte a construção de uma sociedade justa e fraterna, onde todos e todas nos reconheçamos como filhos e filhas da mesma família humana. Os problemas socioambientais estão cada vez mais evidentes e recorrentes. Sala com paredes de vidro. Ao fundo, a Praça dos Três Poderes. Centralizada, uma mulher de pele negra com cabelos pretos. Traja óculos de grau e uma blusa rosa. Rita Silvana dos Santos, coordenadora-geral de Educação Ambiental para a Diversidade e Sustentabilidade. Enchentes, queimadas excessivas, seca extrema, deslizamentos de terra, ciclones, comprometem a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. A maioria desses eventos climáticos é decorrente da atuação humana, predatória no planeta Terra, e impacta de forma desigual grupos sociais. Compreender como e por que os problemas socioambientais são gerados e como agir diante da mudança do clima requerem sociedades ambientalmente educadas. No Brasil, a educação ambiental cumpre essa missão como praxis político-pedagógica que visa a construção de conhecimentos, valores e práticas voltadas à sustentabilidade socioambiental. Para tanto, a educação ambiental deve ser desenvolvida articulando a dimensão ambiental aos direitos humanos, justiça climática, justiça social, diversidade étnico-racial, geracional. Promover a educação ambiental é um dos caminhos para garantir o direito à vida digna de todos os seres. Sobre a educação escolar indígena, é preciso, antes de tudo, traçar uma compreensão sobre como as políticas multiculturais de educação vêm sendo concebidas e praticadas historicamente no Brasil. Sala de paredes brancas. À esquerda, uma cesta. À direita, uma mulher indígena com cabelos pretos. Traja óculos de grau e blusa branca com linhas pretas. Roseline Araújo Tuxá, coordenadora-geral de Educação Escolar Indígena. A análise interpretativa dos índices da educação escolar indígena evidenciou que, historicamente, a escola afirmou a exclusão social dos povos indígenas. O papel do Ministério da Educação ele é de suma importância, E esse papel do Ministério da Educação hoje tem sido o de superar as desigualdades sociais de acesso, permanência e conclusão dos processos de escolarização que são decorrentes das diferenças identitárias e culturais. A concentração das terras, das águas e das florestas, no que se refere à posse e ao uso delas, gerou desigualdades sociais, econômicas e educacionais na formação do rural brasileiro. Sala com paredes de vidro. Ao fundo, a Praça dos Três Poderes. Centralizada, uma mulher de pele branca com cabelos castanhos. Traja uma blusa verde. Maria do Socorro Silva, diretora de Políticas de Educação do Campo e Educação Escolar Indígena. Propor, formular e executar
políticas educacionais para as populações do campo, das águas e das florestas no Brasil passa necessariamente por uma integração destas políticas com o fortalecimento da reforma agrária, da agricultura familiar, da agroecologia, da economia solidária e da sustentabilidade ambiental. Dessa forma, podemos cumprir um dos fundamentos da escolarização, que é o acesso ao conhecimento científico numa perspectiva de humanização e superação das desigualdades e exclusão. Consequentemente, uma política de equidade educacional que considere a diversidade dos sujeitos e dos seus territórios. A educação bilíngue de surdos é uma modalidade de ensino prevista na LDB. Sala com paredes de vidro. Ao fundo, um panorama urbano. Centralizado, um homem de pele branca com cabelos e barbas grisalhos fala em libras. Traja paletó cinza e camisa preta. Falque Soares Ramos Moreira, diretor de Políticas de Educação Bilíngue de Surdos. Nesse sentido, o Ministério da Educação assume o compromisso em assegurar a equidade ao público-alvo da educação bilíngue de surdos, PAEBs, ou seja, aos estudantes surdos, surdos cegos, surdos com outras deficiências associadas, com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, inseridos nessa modalidade de ensino. A educação bilíngue de surdos tem como proposição garantir a oferta dessa modalidade nas escolas bilíngues, escolas polos bilíngues e classes bilíngues, visando assegurar o direito linguístico, identitário e cultural da comunidade surda e do PAEBs. Temos o papel e o dever de garantir a qualidade do ensino mediante a formação adequada dos docentes e profissionais da educação, a fim de oportunizar aos estudantes o acesso a Libras como língua de instrução, interação, comunicação e ensino em todo o ambiente educacional. O MEC, por meio de sua estrutura institucional, reconhece as ações e programas no que tange à educação bilíngue de surdos e empreende esforços para viabilizar a adesão da modalidade de educação bilíngue de surdos em todo o território nacional. A educação, ela deve promover o reconhecimento da pluralidade cultural existente e a valorização das diversidades e promover a equidade. Fundo Verde. Centralizada, uma mulher de pele negra com cabelos castanhos. Traja óculos de grau e blusa branca. Vilma de Nazaré Bahia Coelho, diretora de Políticas de Educação Étnico-Racial e Educação Escolar Quilombola. Há enormes desigualdades sociais e educacionais que prejudicam especialmente pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas. Para subvertermos essas desigualdades, é necessário a ampliação de políticas afirmativas e o fortalecimento de uma educação antirracista. Por isso, a educação, para a educação das relações étnico-raciais e, portanto, a educação escolar quilombola se conformam como ações potentes da política pública contemporânea e como expressões importantes dos objetivos da educação nacional. Ambas fortalecem a implementação da 10.639 e da 11.645, trabalhando em favor de uma educação equitativa e do combate do racismo estrutural, pois esse representa um compromisso inegociável na luta pela justiça social e pela igualdade. Nós da Diretoria de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, CECAD-MEC, temos uma mensagem muito importante para vocês. Sala com paredes de vidro. Ao fundo, um panorama urbano. Centralizado, um homem de pele branca com cabelos castanhos. Traja óculos escuros, paletó bege e camisa azul. Décio Nascimento Guimarães, diretor de Políticas de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Precisamos afirmar e fortalecer o direito do público da educação especial, ou seja, pessoas com deficiência, transtorno global de desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Assegurarmos o direito ao acesso, participação, permanência e aprendizagem, em diferentes contextos. Contexto urbano, contexto do campo, contexto das florestas e contexto das águas. De igual forma, em diferentes modalidades, dentre as quais destacamos educação de jovens e adultos, educação intercultural indígena,
Educação Quilombola. Contamos com o apoio de vocês para assegurarmos o direito à educação de todas as pessoas, mas em especial ao público da educação especial. Os direitos das juventudes de receberem uma educação que contemple sua especificidade etária e que dialogue com o seu tempo são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade. Fundo branco. Formas geométricas formam a palavra educação. Centralizado, um homem de pele branca com cabelos castanhos. Traja óculos de grau, paletó cinza e camisa azul. Ian Ivanovic Leitão Furtado, coordenador-geral de políticas educacionais para a juventude. Em 2019, a distorção idade-série no ensino médio chegou a 28,9%. Isso mostra que há desafios a serem enfrentados com a superação do analfabetismo, pois conforme o Censo Escolar de 2023, temos cerca de 400 mil jovens que ainda não sabem ler e escrever. É fundamental que os direitos de todas as juventudes à educação sejam respeitados e promovidos para que todos e todas tenham o direito de se desenvolver plenamente e contribuir para a reconstrução de nosso país. O Brasil tem hoje uma grande oportunidade de aproveitamento do bônus demográfico. E para isso, programas como o ProJovem e outras políticas voltadas às juventudes, como a inclusão produtiva, precisam estar na pauta de todos os entes federados e da sociedade civil. Quando falo juventudes, no plural, é porque o MEC reconhece e valoriza a multiplicidade de todos os jovens. A educação deve ser garantida a todas as pessoas privadas de liberdade. Sala com paredes de vidro. Ao fundo, a Praça dos Três Poderes. Centralizada, uma mulher de pele branca com cabelos grisalhos. Traja óculos de grau e uma blusa preta com flores laranjas. Mariângela Graciano, coordenadora-geral de Educação de Jovens e Adultos. Reconhecendo que a oferta destinada aos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas deve respeitar a especificidade deste público, considerando as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já no sistema prisional, é preciso consolidar a oferta da modalidade EJA. Das mais de 832 mil pessoas privadas de liberdade, 96% homens, 42% jovens entre 18 e 29 anos, 67% negras e mais de 6 mil pessoas com deficiência, 82% não concluem educação básica. Entre elas, quase 3% não é alfabetizada. Em 2022, apenas 15% frequentava a escola na prisão. Neste contexto, o Ministério da Educação, em cooperação com o Ministério da Justiça, reafirma o compromisso em avançar na ampliação de vagas, com especial atenção aos anos iniciais do ensino fundamental, visando a superação do analfabetismo, e a oferta da EJA integrada à educação profissional. Estimular a construção de projetos políticos pedagógicos e currículos que dialoguem com as especificidades de tempos e espaços do sistema prisional. E estimular a continuidade dos estudos das pessoas egressas. A educação de jovens e adultos, modalidade da educação básica, tem vivenciado o desafio de inserção nas políticas públicas educacionais. Sala com paredes de vidro. Ao fundo, a Praça dos Três Poderes. Centralizada, uma mulher de pele branca com cabelos castanhos. Traja uma blusa rosa com desenhos coloridos. Cláudia Borges Costa, diretora de Políticas de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos. Conforme dados elaborados a partir da PNAD contínua, segundo trimestre de 2023, a demanda potencial da EJA, 15 anos ou mais, para o ensino fundamental é de 50.370.978 pessoas e para o ensino médio é de 22.144.664 pessoas. O quantitativo de 9 milhões é o público que não teve sequer a oportunidade de ser alfabetizado. A situação do direito à educação para esse público se agrava quando reconhecemos que as matrículas da EJA têm caído consistentemente nos últimos anos, menos 22% em 4 anos. Nesse sentido, reafirmamos o compromisso do MEC em diálogo com os entes federados e a sociedade civil para avançar na ampliação de vagas para a EJA, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e o estímulo à oferta da EJA integrada à educação profissional e tecnológica.
estimular os 921 municípios que não ofertam EJA a se comprometerem com a modalidade, estimular a construção de planos políticos, pedagógicos e currículos que dialoguem com as especificidades de tempos e espaços diferenciados para atender a todo o público da educação de jovens e adultos. O MEC trabalha diariamente para a redução das desigualdades. A imagem retorna a Gabriel Rocha. Os apontamentos dos representantes de cada área nos mostram que temos pautas urgentes a serem enfrentadas nos próximos 10 anos para a promoção da equidade na educação. Temos desafios para a construção da educação antirracista, a efetivação da educação do campo, da educação escolar quilombola e da educação escolar indígena, a superação da violência de gênero nas escolas, o atendimento escolar das pessoas com deficiência de todas as idades, a construção da oferta educativa que atenda às necessidades e expectativas das juventudes, o atendimento das pessoas surdas de todas as idades e para o aumento e efetividade da educação de jovens e adultos. Sequência de vídeos de salas de aula. A construção da educação pública laica, gratuita, com qualidade social e equidade, depende da atuação conjunta e cooperativa entre os entes federados, União, Estado e municípios articulados na construção e implementação de políticas públicas. Sequência de vídeos de palestras. Depende também da sociedade civil mobilizada e atuante na formulação e monitoramento. Em 2023, já 6 comissões de participação social com representantes do governo e da sociedade civil. A imagem retorna a Gabriel Rocha. O MEC, através da CECADI, tem implementado ações com vistas à reparação de direitos educativos de todas as pessoas. Em 2023, a CECADI lançou em parceria com a CAPES o Plano de Formação do Professor, PAFO Equidade. À direita, um retângulo branco. Nele, uma faixa com ilustrações que se repetem na ordem: a bandeira do Brasil, uma casa, 3/4 de um círculo verde, um envelope, um sol ao fundo de um gramado, um pentágono amarelo e vermelho e um catavento. No retângulo, logo do programa citado por Gabriel. Também recriou o Programa de Desenvolvimento Acadêmico Abdias do Nascimento. Dentro do retângulo, as logos são substituídas conforme a fala de Gabriel. Atendeu demandas do PDDE Água e PDDE Campo. Retomou o ProJovem e as ações de formação inicial e continuada de professores indígenas do campo e quilombolas. Além disso, há iniciativas que atendem à formação continuada em educação para as relações étnico-raciais, educação bilíngue de surdos, educação em direitos humanos e formação de professores para atuar na educação especial e na educação de jovens e adultos. Os nossos desafios são grandes e variados. No entanto, a participação de todos para a construção democrática do novo PNE aponta para aquilo que é a marca e o desejo desse governo: união e reconstrução do nosso Brasil. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Fundo branco. À esquerda, em letras pretas, Ministério da Educação. À direita, o logo Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Formas geométricas compõem a palavra Brasil.